Olá, vamos ler a Bíblia? Nós estamos estudando Provérbios e hoje nós vamos ler Provérbios 27, verso de número 12. Está escrito assim: o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Hoje nós vamos estudar sobre o bom senso, tá? O coração é o centro das emoções e atitudes, tá? E aqui no Provérbios de número 27, que nós acabamos de ler, o versículo 12, ele vai descrever as ações da pessoa prudente, tá? E a prudência significa ser cautelosa, ou ela é comedida nos seus atos e na tomada de decisões. Ou seja, a pessoa que possui a qualidade da prudência, ela é descrita como alguém que é sábio, tá? Enquanto que o sensato em questões práticas é discreto, é sóbrio e é cauteloso, tá? E a palavra vai dizer lá em Provérbios 27, 12, vai dizer que o homem prudente é cauteloso e recua diante do perigo, enquanto que o homem sensato, que é desatento, arrisca-se a seguir em frente. Eventualmente, ele sofrerá por seu descuido. Gente, as pessoas tolam, elas correm esse risco. Elas vê o perigo lá na frente, elas continuam andando. Sabe que aquilo ali vai prejudicar e continua seguindo aquilo ali. Gente, é necessário observar que aquilo ali vai levar a prejuízo, tá? Então, é necessário a gente ter o quê? A prudência, o bom senso, tá? Gente, a prudência, ela é uma qualidade indispensável na vida diária, indispensável, tá? Então, nós precisamos estar sempre com essa responsabilidade, porque todos os dias nós tomamos decisões, nós precisamos de ter essa responsabilidade, tá? De tomar essas decisões com o quê? Com prudência, tá? Com prudência. Então, a prudência, ela é uma qualidade altamente valorizada por Deus. É necessário, então, nós termos prudência, que é o quê? O bom senso, né? O bom senso, tá? A prudência, ela é perspicaz. A palavra diz assim, ó, lá em Provérbios 27, 12, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Gente, a gente precisa de ter os nossos olhos atentos, os nossos olhos espirituais, eles precisam de estar bem antenados para a gente poder observar se aquilo vai nos levar para o mal ou para o bem, tá? Então, a gente precisa de ter essa prudência, tá? Precisamos ser prudentes, tá? Precisamos sair desse lugar de perigo. Às vezes a gente vai precisar de quê? De correr, de se esconder. E aqui tem uma palavra que eu quero ler, aqui em Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 12. Vai contar quando José estava na casa de Potifar, que a mulher de Potifar desejou estar com José e queria, de qualquer maneira, que José tivesse com ela, se deitasse com ela. Mas como José era um homem que temia a Deus, tá? Ele disse não para ela. E aquela mulher insistia com ele, insistia. E ele falou uma coisa tão linda aqui, ó, gente, no verso de número 8, que fala assim, ó,
Porém, ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha, e aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, tá? E nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. Que mulher insistente, hein? Misericórdia. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Que atitude prudente que José teve. Ele fugiu. Olha que a mulher foi pertinente. A mulher foi ali usada mesmo pelo inimigo para poder destruir a vida de José, a comunhão dele com Deus, tá? Ah, mas ele é homem, ele poderia... Não, peraí. Ele tem integridade, uma pessoa íntegra, tá? Ele não queria desonrar a Deus e nem o patrão dele. Integridade não é para todos, né? Mas o José, ele era íntegro, tá? O José, ele era verdadeiramente uma pessoa que tinha bom senso, né? Ele era um homem prudente. Então, o que ele fez? Ele correu, ele deixou aquela mulher ali, tá? A roupa ficou na mão dela, entendeu? Ele saiu correndo para não pecar contra Deus. Isso que é um homem de verdade, né? Para não pecar contra Deus, contra o seu Senhor. Como que a gente aprende? Né? Então vai ter situações que você vai ter que fugir da situação para você não pecar, tá? Então, gente, é importante a prudência, ela precisa estar na nossa vida, em todos os dias, em todos os lugares, tá? Em todas as decisões que vamos tomar, tá? Então, é necessário nós termos essa prudência, tá? Essa prudência. A prudência, ela exercita também, sabe o quê? O domínio próprio. O domínio próprio. A palavra diz lá no Provérbios 12:16, diz assim, ó, a ira, ou seja, a irritação do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Então, não demora muito para você ver e conhecer uma pessoa insensata explodir. Eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Em outra palavra. Então, ela vai estourar, tá? Ela vai estourar e isso vai ficar agravado, tá? E isso, ela vai acabar levando isso e tendo isso como um meio de vida. Um meio de vida. Mas o prudente, a pessoa que tem bom senso, essa pessoa, ela sabe ignorar o insulto e exercitar o quê? O domínio próprio. Nós precisamos de ter o domínio próprio. E a pessoa sábia, o homem sábio, o homem prudente, a mulher prudente, a mulher sábia, essa pessoa, ela vai o quê? Ela vai perceber que o insulto diz mais sobre o quê? O ofensor, do que sobre o que foi ofendido. Então, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ser tardios para nós irarmos. Tardios para irar. Sai da ira, gente. Deixa a ira de lado, que a ira, tá, não vai agradar a Deus. A palavra diz lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo do 19, do 20, está escrito assim, ó, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir,
Então você tem que ter prontidão para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, tá? Então, nós precisamos de fugir da ira. Jesus é o nosso exemplo perfeito de alguém que ignorou todos os insultos dos outros ao longo de sua vida, durante o seu julgamento, enquanto ele agonizava ali na cruz, né? Pilatos viu algo diferente na falta de reação ou retaliação de Jesus e ele ficou impressionado. Está escrito lá em Marcos 15, 25. Então, esse comportamento humilde, semelhante ao de Cristo, é o que Deus deseja de você e de mim quando alguém nos insulta ou nos difama, tá? Então, a prudência, ela é modesta. A prudência é modesta. A palavra vai dizer que o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. Provérbios 12, 23. Tá? Um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, ela não sai por aí ostentando todos, tá? Os diplomas que ela tem. Não, tá? Ela não vai bater no peito e vai dizer, eu estudei tal, não, tá? Não. Ela vai ter o quê? Ela vai ter discrição, ela vai ser discreta, tá? Ela vai ser discreta, tá? E ela às vezes vai até ocultar aquilo que aprendeu, tá? Outra coisa, ela vai falar menos, tá? Ela não vai precisar de chegar no lugar e ser o centro da atenção, falar, ei, cheguei. Você conhece gente assim? Eu conheço várias. Ah, cheguei, tá? Então, ela vai ser discreta, ela não vai precisar de falar nada disso, tá? Ela vai ter discreta, tá? Ela vai ter discrição e ela vai ser discreta. Ela vai poder aprender com outras pessoas, tá? Ela vai poder aprender com outras pessoas, tá? Isso é importante. Outra coisa, a prudência também revela o caráter, tá? A palavra diz assim, lá em Provérbios 13, 16, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura, né? Então, a conduta de uma pessoa, tá? Ela vai se revelar através do seu caráter, tá? Se a pessoa é prudente, isso transparece na maneira responsável como essa pessoa vive a vida, tá? Então, gente, é notório você ver a pessoa prudente, tá? O caráter da pessoa prudente, tá? Da pessoa que tem uma conduta prudente e também a conduta de uma pessoa insensata, tá? Porque o insensato, o que ela vai acontecer? Ela vai desmoronar em quê? Em tolice. A pessoa, né? Que vai ter vai agir com tolice. Mas você é um homem prudente, né? Você é uma mulher prudente, uma mulher sábia, né? E a prudência, ela é essencial, gente, na instrução de quê? Dos filhos, na condução dos assuntos da família, no cuidado com as responsabilidades do lar, até nas responsabilidades domésticas. A gente vai precisar de ter prudência para conduzir tudo isso, tá? Então, a prudência é muito importante, tá? A prudência é muito importante. É necessário nós termos prudência todos os dias, tá? Uma dose de prudência para cada dia. A prudência fala muito pouco. Nós já falamos aqui isso antes, né? Provérbios 17, 27 vai dizer assim, quem retém as palavras possui o conhecimento. Então, essa pessoa que ela é prudente, ela vai falar pouco, tá? Vai falar pouco, tá? Então, é necessário pensar
antes de falar, tá? A pessoa sábia, ela fica tranquila e ela mantém a boca fechada, tá? E por aí você vê o domínio próprio dessa pessoa, né? Porque ela vai conter na sua boca, ela vai continuar com a boca dela fechada, com a boca dela fechada. E nós entendemos que o primeiro passo rumo a essa sabedoria, né, essa prudência dessa mulher e desse homem é estar com a boca fechada. Boca fechada, tá? Então é importante fechar a boca, tá, gente? Tá falando demais, ó, boquinha fechada, tá certo? Para o nome do Senhor ser glorificado. A prudência está sempre aprendendo. A prudência está sempre aprendendo. O coração sábio adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios procura o saber. Provérbios 18, 15. Então, tanto o prudente quanto o sábio buscam obter conhecimento e podem ser vistos como dois lados da mesma moeda. Por exemplo, uma pessoa prudente também é uma pessoa sábia, e uma pessoa sábia também é uma pessoa prudente. Então, ambas estão sempre aprendendo, tá? Essa pessoa, ela tem um coração disposto a receber o ensino, tá? O prudente, ele está sempre disposto, ela está sempre disposta a receber o ensino, tá? Então tem uma pergunta aqui que eu quero fazer, gente, ó, você é humilde o suficiente para saber o quanto não sabe? É humilde o suficiente para saber o quanto não sabe? A gente precisa fazer essas perguntas para nós mesmos, sabia? Ou a pergunta, eu sou uma pessoa ensinável? Eu tenho coração ensinável? São perguntas, tá? Eu tenho um espírito de aprendiz? Eu quero aprender algo? Isso tudo, gente, são perguntas que nós precisamos fazer, porque se nós respondermos que sim, nós vamos estar nesse caminho da prudência e da sabedoria, tá? Agora, se for o contrário, tá? Se não tem coração ensinável, se não tem coração aprendiz, tá? Se não deseja, se não tiver disposição para aprender, então aí já entra a imprudência, tá? A insensatez. Então a prudência, ela é uma escolha. A prudência é uma escolha, tá? A palavra diz lá em Provérbios 19, 14, que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem o quê? A esposa prudente, vem a mulher prudente, tá? Então é interessante notar que o versículo 13, que procede esse provérbio, fala das contenções da esposa. Juntos esses versículos mostram dois tipos de esposa, ó, aquela que auxilia e aquela que fere, tá? Então, aquela que escolhe reclamar e teimar, ou aquela que escolhe edificar e encorajar. Qual é essa mulher? Que mulher você é? Você está na classe dessa que auxilia ou a que fere? Você é aquela que escolhe reclamar e teimar, ou você escolhe edificar e encorajar? Eu espero que essa palavra tenha contribuído com a sua vida, e eu espero, assim, do fundo do meu coração, que seja a sua escolha edificar e encorajar. Que Deus possa abençoar a sua vida muitíssimo. Um forte abraço.